Aqui é o professor Sérgio. Vou me dirigir a todos vocês através desse vídeo que será disponibilizado no canal Conhecimento Mais, canal do professor Sérgio Lumel, e também no Google Classroom. Então gostaria que vocês utilizassem bastante o Google Classroom para nós melhorarmos cada vez mais a nossa interação e que vocês possam entender melhor a matéria que vai ser explicada. Hoje eu vou explicar para vocês um roteiro enviado semana passada. Até peço desculpas porque essa gravação deveria ter acontecido um pouquinho antes, mas nunca é tarde, né, para nós fazermos, para relembrarmos, para aprendermos. Pessoal, então eu vou falar aí, já a partir da atividade 4, Memórias e Histórias, é o que consta no caderno 2, caderno do aluno, volume 2, página 76 em diante. Nós temos lá, vocês podem observar aí na tela, a competência socioemocional é o respeito e a confiança. Então, aquele que sabe respeitar, aquele que consegue confiar, e também a pessoa que passa o respeito e a confiança para outros. Eu vou ler aqui, eu vou lendo e vou comentando, já vou explicando a vocês todo o trajeto da atividade, tá certo? Pode ser que também alguma coisa nós mudemos durante o trajeto. Por quê? Porque estamos num período de distanciamento social, né? As atividades não foram projetadas para aulas remotas, elas foram feitas para aulas presenciais, mas nós vamos aí aos poucos adequando, se acertando. Fala assim, pessoal, nesta atividade você discutirá assuntos sobre lembranças e memórias de sua infância e trajetória junto às pessoas com quem convive, do seu bairro e também da sua vida escolar. Será um diálogo divertido junto aos seus colegas e professor ou professora, pois com isso você poderá reviver momentos que nos dias atuais nem mais estavam em sua mente. Como nós estamos distantes um do outro, não se preocupem em ter que entrar em contato com amigos ou pessoas do bairro, tá? Eu vou pedir que vocês façam essa atividade em consonância à família, ao pai, à mãe, às pessoas mais próximas de vocês nesse momento, tá bom? Então fala assim, ó. Para isso, traga alguns objetos de casa para ajudá-lo a compor a história da sua vida. Para organizar as lembranças de suas memórias, você poderá escolher. Então aí está falando o seguinte, para vocês se organizarem e você, aluno, tentar resgatar um objeto que faça parte dessa lembrança, tá certo? Algo que faça você lembrar, então, desse período que você viveu. Ou seja, memórias da sua infância, tá? Então, eu sei que vocês são novinhos, são jovenzinhos, mas seria aí referente, então, à primeira fase da infância de vocês, tá? Tudo bem? Então, aí nós temos algumas sugestões de objetos. Por exemplo, professor, eu tenho fotos antigas, posso utilizar? Pode e deve. As fotos geralmente são arquivos muito bons para vocês fazerem uma atividade como esta, tá? Um objeto seu ou de alguém que lhe traga uma lembrança importante. Um desenho ou uma atividade, antiga ou atual, que realizou na escola. Um presente que ganhou e marcou muito a sua vida. Uma foto do seu bairro, pode ser de jornal ou revista que mostra o seu bairro. Ou qualquer outro objeto que considere importante e que o marcou ou a marcou muito.
Aí vocês devem verificar junto aos pais, né? Que eles possam ajudar vocês nessa empreitada. Qualquer coisa que possa ajudar vocês, então, a falar desta fase, né? Essa primeira fase da infância, tá bom? Aí fala assim, importantes, objetos que você escolheu trazer para a escola. Como nós não estamos na escola, né? Ó, representa memórias ricas de sua vida e possui um caráter sentimental. Então, veja só, aí fala assim, por esse motivo, antes de selecionar elementos que acharem importante, pergunte ao seu responsável se é possível. Aí, no caso, vocês não levarão esse objeto à escola porque nós estamos distantes. Mas pergunte ao pai ou à mãe se é possível, então, vocês utilizarem esse objeto, essa foto, esse presente, enfim, tudo aquilo que possa trazer, então, a lembrança dessa fase da infância, certo? Então, não se esqueçam de sempre consultarem os pais, porque eles são aí pessoas que devem ser respeitadas e devem ser consultadas, né? Depois nós temos lá a situação de aprendizagem 4, lá no finalzinho da página. Junto com seus colegas, ouça atentamente as explicações do professor a respeito das histórias e memórias das vidas das pessoas. Participe da atividade respondendo oralmente. Aí, no caso, vocês vão responder, pode colocar a resposta no caderno de vocês, tá? Poderemos, aí no caso, primeiramente fazer essa marcação no caderno, depois dá para a gente esquematizar. Eu vou deixar para falar um pouquinho isso na aula, a nossa aula do Google Meet, que vai acontecer na quinta-feira. Depois vocês receberão o calendário certinho, tá? Aí nós poderemos interagir um pouquinho, falar um pouquinho aí da história de vida. Por que é importante nós falarmos da história? Gente, eu tenho as minhas histórias. Eu não sou uma pessoa tão velha, mas também, em relação a vocês, eu tenho mais experiência. Então, eu consigo lembrar de muitas coisas da minha infância, tá? Consigo lembrar muitas coisas que vivi com minha mãe, com meu pai, que hoje são falecidos. Tenho boas lembranças, tenho grandes recordações. E é sempre importante relembrar essas coisas. Às vezes, dependendo do momento, nós ficamos sim um pouquinho chateados, né? Como o meu caso, eu já não tenho pai, não tenho mãe. Então, quando chega a data, dia dos pais, dia das mães, eu posso falar para vocês que eu fico triste, fico um pouco chateado por não ter mais as pessoas que eu amo, né? As pessoas que cuidaram de mim, que me criaram, as pessoas que me amaram. Hoje eu sou casado, tenho minha família, amo a minha família, mas a respeito dos meus pais, eu já não consigo mais abraçá-los. Então, deixa aqui um recadinho. Valorize o seu papai, valorize a sua mamãe, enquanto eles estão vivos. Ou a pessoa que cuida de você. Caso você não tenha um papai ou uma mamãe, mas tenha um avô, tenha uma avó, aquela pessoa que cuida com amor e carinho de você. Então, valorize, não despreze ou respeite, confie nessa pessoa, passe também a ele confiança, né? Não desrespeite, porque ele está fazendo ou ela está fazendo o melhor para você, tá bom? Então, eu posso falar que falar do passado é importante. Nós temos grandes coisas que aconteceram no passado, né? Então, num outro momento, dá para a gente marcar, talvez, a gente pode explorar um pouquinho isso aí na aula de quinta-feira no Google Meet. Já vou deixar o convite para que vocês não percam a nossa aula, nossa primeira aula mediada pela tecnologia, pelo Google Meet. Vai ser na quinta-feira e depois o professor passa o horário certinho para você. Na página 77, na situação 5, fala assim, ó: esse momento da atividade é muito esperado por todos. É o momento em que você e seus colegas terão a oportunidade de mostrar os objetos que mais marcaram as suas vidas uns aos outros. Conte a história do seu objeto
e diga as razões pelas quais ele é importante na sua vida escolar, na vida de sua família ou do seu bairro. Relate para todos os motivos pelos quais o escolheu e bem como as memórias que você guarda dele até hoje. Com a orientação do seu professor, construa um mapa de palavras na lousa com aquelas que mais se repetiram nas histórias contadas por você e seus colegas. Pessoal, essa atividade já dá para a gente fazer na quinta-feira na nossa aula Google Meet, tá? Então vocês vão contar para nós. Gostaria que vocês contassem, mas para isso seria legal vocês marcarem, registrarem no caderno de práticas e vivências essas questões que estão aí, ó. O que a história que você compartilhou com a turma tem a ver com quem você é hoje? Então veja só, o que você é hoje, a história, a sua história, né? Que você possivelmente vai contar um pouquinho para nós na quinta-feira, mas já pode fazer essa previsão, já pode colocar, marcar aí no seu diário, o que aconteceu nessa sua infância, né? O porquê que você utilizou esse objeto, essa lembrança, para ajudar a contar a sua história. Como você se sentiu ao ouvir as histórias dos seus colegas? Nós ainda não ouvimos, né? Mas nós poderemos ouvir essas histórias já na quinta-feira, tá bom? É por isso que eu estou prolongando para vocês a entrega dessa atividade. Então pode ser feito, eu falei de sexta-feira, né? Mas pode ser entregue um pouquinho mais para frente. Depois eu anuncio para vocês a data, tá? Você imaginou que eles tivessem vivido histórias assim? O que de mais semelhante você enxergou entre a sua história e a de seus colegas? E os pontos diferentes? Tá? Então, aí no caso, nós poderemos verificar o que cada pessoa vai falar já na quinta-feira, tá bom? Eu também vou falar um pouquinho sobre a minha história para vocês, tá certo? O professor também tem a sua história. A minha história não foi uma história tão fácil, né? Mas eu agradeço a Deus porque tive pessoas que cuidaram de mim. Só vou adiantar um pouquinho a minha história. Eu não conheci meus pais biológicos, tive pais adotivos que cuidaram de mim, que me amaram, que me ajudaram, que fizeram tudo por mim. Então tudo que hoje eu sou, se eu sou um professor, se eu gosto daquilo que eu faço, se eu quero fazer o melhor para o meu semelhante, é porque eu tive pessoas de bem que me ajudaram. Essas pessoas foram os meus pais, tá? Então na quinta-feira, não percam, eu vou falar um pouquinho também da minha história, de forma bem rápida, bem sucinta, para vocês entenderem o quanto é importante as nossas histórias, cada um ouvir a história um do outro. Já deixa preparadinho, pode até você marcar aí no seu caderno um pouquinho, escrever a sua história, pode ler, tá? Você pode escrever essa história no seu diário e você vai contar um pouquinho para nós na quinta-feira, tá bom? Eu prometo que eu abro a sessão, eu conto primeiro a minha história e depois vocês têm a liberdade, querendo compartilhar conosco, nós teremos o prazer de ouvir as histórias de vocês, tudo bem? Nós vamos agora na situação 5. Aí fala que trabalharão em duplas, mas nós sabemos que agora não tem como, né? Então pode ser feito de forma individual, ok? Caso você consiga, junto com um amiguinho, ter um contato do amigo, consegue fazer uma videochamada, consegue se reunir pelo WhatsApp ou por um outro aplicativo. Se você quiser fazer junto com um amigo, mais uma pessoa, pode. Professor, eu não consigo, eu não tenho contato com mais ninguém. Posso fazer sozinho? Pode, deve fazer, tá? Então fala assim, escolha um colega cuja história narrada seja semelhante à sua e com base no objeto apresentado, crie uma narrativa breve com o tema. Se esse objeto pudesse falar, o que ele falaria sobre nós?
Ah, então é por isso que é importante nós ouvirmos algumas histórias na quinta-feira, tá bom? Nós não podemos deixar de não ouvir. Por quê? Aí você vai falar a respeito do objeto que o amigo utilizou. Por exemplo, o seu amigo utilizou uma foto, né? Se esse objeto, se esse documento fosse seu, o que ele falaria sobre você? Será que ele mostraria que você era peralta? Será que ele mostraria que você gostava de chupar uma chupetinha escondido, né? Que você gostava de estragar os brinquedos do irmão mais novo? O que você gostaria de... O que você realmente mostraria, né? O que essa foto mostraria sobre a sua personalidade lá atrás, não é verdade? Então aí, por isso que é importante. Ó, pense em como produzirão essa narrativa. Com a orientação do professor, inverta a história que contar. Vocês explicaram como o objeto se conecta com suas memórias e é importante, não é mesmo? Agora vocês farão ao contrário, ou seja, de forma invertida. Vocês trocarão de lugar com os objetos e não serão vocês falando sobre os objetos, mas os objetos falando sobre vocês. Ah! Então vamos supor, aí você vai criar uma narrativa falando então, vamos supor, se o amigo ele tem lá uma foto, então agora quem vai falar, quem vai contar algo é essa foto, não é mais a pessoa dona da foto, certo? Então o que essa foto ou o que esse presente, esse outro objeto falaria sobre você? O que será, hein? Será que falaria boas ou más coisas? Espero que sejam boas coisas, né? A gente tem essa esperança que vocês, como pessoas de bem, não é verdade? Apesar que quem nunca cometeu uma traquinagem? Quem que nunca cometeu, não fez uma bagunça, não fez uma peraltice com a mãe, com o pai, com o irmão mais novo? Todo mundo, até o professor já fez, já fiz, né? Lá no meu tempo de criança. Então todos nós podemos e erramos, tá bom? Isso não vai ser considerado uma transgressão, porque foi feito lá na primeira infância. Então, quer dizer, o que esse objeto vai falar? Vai falar assim, ó, use a imaginação para compor essa história, lembrando que ela também deverá manifestar sentimentos, lembranças e memórias. Então vai ter que deixar claro aí que essa história tem que trazer lembranças. Ela tem que recordar de alguma coisa, de algum fato. Tá certo? Por exemplo, eu quando era bem criança, a minha mãe, ela tinha uma mania meio estranha, sabe? Ela, em tempo de calor e tempo de frio, ela colocava muito agasalho em mim. Eu vivia agasalhado. Por quê? Ela não queria que eu ficasse doente. Mas só que, imagina vocês, pessoal, uma criança andar com lã o tempo todo, com blusa, em tempo de calor. Imagina vocês, será que eu era uma criança saudável ou era uma criança doente? Né? Eu vou deixar para vocês pensarem aí. Então eu sofri isso na minha infância, ok? Então eu lembro que hoje em dia, se eu pegar, encontrar um gorro, encontrar um capuz que se pareça com aquele que eu usei lá na infância, esse capuz ele é capaz de falar a minha história. Então, quer dizer, eu falaria então sobre a ótica como se fosse o capuz narrando a história, né? Então, eu falaria, olha, eu sou o capuz que cobriu a cabeça do Sérgio por muito tempo, por dias de muito calor, por dias frios. E o Sérgio sofria, por quê? Porque ele sempre estava comigo na sua cabeça, ele sempre estava agasalhado, né? Então seria, aí ele poderia falar, e o Sérgio,
O menino Sérgio, ele sofria com isso. Por quê? Ele não podia brincar direito, não podia jogar bola, não podia, enfim, correr, não podia suar. Por quê? Porque a sua mãe ficava muito preocupada. Então, quer dizer, isso é uma lembrança triste. Eu posso falar para vocês que é uma triste lembrança da minha história. Não é verdade? Aí fala assim, ó. Não precisa ser uma história longa. Para compor a sua produção, observe o roteiro abaixo. Então, ó, o roteirinho que está aí, ó, o que é esse objeto, o que é esse objeto e o que ele representa para você. Por exemplo, se é uma foto, o que essa foto representa para você? Ela é importante? Ela traz grandes recordações? Qual é o nome dele? Qual é a função? O que ele sabe sobre você? Que lembrança ele traz da sua vida? Então, seguindo esse roteiro, vocês conseguirão escrever então essa história, tá? Agora já estamos na página 78. Ok? Fala assim, qual a diferença entre a história contada pelo seu objeto com a história contada por você? Então, lembrando que primeiramente você vai escrever uma história, você contando essa história, e depois você vai inverter esse narrador. É o objeto que vai falar de você, tá bom? Então aí fica bem atento aí nessa questão aí. Qual a diferença entre as histórias? Será que uma história é mais triste do que a outra? Ou mais alegre do que a outra? O que vocês podem falar? Quando terminarem, façam uma roda de conversa com seus colegas e professor. A dupla que se sentir à vontade poderá apresentar suas narrativas. Então depois, eu sei que vai ser meio difícil da gente fazer isso tudo na quinta-feira. Dá para a gente marcar um outro dia, uma outra aula, e vocês poderão falar sobre essas composições, tá bom? Mas já deixa preparadinha para que vocês possam fazer aos poucos. Depois, na atividade 5, na página 78, fala assim, ó, o significado e o sentido daquilo que eu faço. A competência socioemocional é imaginação criativa e autoconfiança. Ou seja, você confiar, ter uma confiança em si próprio, né? Você ser criativo, a sua imaginação não ser uma imaginação limitada, mas sim uma imaginação criativa. Aí a situação 6 fala assim, ó, estudante, nesta aula, você e seus colegas, junto do seu professor, terão a oportunidade de assistir um vídeo com uma história incrível. Então, essa situação, eu vou pedir para vocês o seguinte, ó, na situação 6, presta bem atenção, bastante atenção. Eu vou sugerir aqui o filme O Menino que Descobriu o Vento. Ele está na Netflix, tá ok? Mas o professor vai colocar, eu vou colocar esse filme inteirinho para vocês lá no Google Classroom, tá certo? Então quem puder, assista ao filme O Menino que Descobriu o Vento, na Netflix, tá certo? Mas ele estará também disponível para vocês no Google Classroom. Atividade 7, a situação de aprendizagem 7. Olha o que fala lá. Considerando que na Roma antiga, o fórum era realizado em praça pública, onde eram tratados os negócios do povo e se realizavam julgamentos, podemos dizer que o conceito é mantido até hoje, mas obviamente evoluiu com o passar do tempo. Nesta aula, o fórum, nessa perspectiva mais atual, será um encontro ou uma reunião para discutir ou praticar assuntos de interesse a partir de um eixo temático. Vocês podem organizá-lo em um auditório ou no pátio,
ou eventualmente os participantes podem intervir na discussão ou participar de uma atividade direcionada. Então, vamos fazer um fórum, realizar um fórum, mãos à obra. Então, aqui, nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu quero que vocês pensem num assunto que nós possamos fazer uma discussão através do Google Meet, certo? Aí a gente vai marcar uma conversa, uma live, pode ser no Google Meet, eu quero que vocês dêem opinião para mim, ou é que o Google Meet seria legal a gente fazer porque vocês têm o patrocínio da internet, ele está dentro do Google Classroom, tá? Então, ó, ali está falando, para a realização do fórum, precisa organizar os papéis dos participantes. Alguns estudantes devem ser responsáveis por iniciar o debate com foco desta aula. Minhas fontes de significado e sentido, não mais que 8 estudantes. E os demais colegas participarão como público, plateia interativa. Esses últimos precisam fazer intervenções de acordo com as suas reflexões sobre as questões levantadas, que partem do que constam nas fichas do anexo A. Com o apoio do professor, escolha um colega para atuar como mediador, sendo responsável para assegurar os turnos da palavra em todos os participantes. Gente, aqui eu vou sugerir a vocês que nós façamos, então, uma conversa pelo Google Meet, tá bom? E eu vou deixar um pouquinho livre, que todo mundo possa falar, todo mundo que queira falar, possa expor o seu ponto de vista, possa falar sobre esse assunto. Eu vou sugerir o seguinte assunto, eu quero que vocês depois falem para mim se estão de acordo. Eu sugiro que nós falemos da importância de contar as nossas histórias. O porquê que é importante nós contarmos as nossas histórias. Certo? Então eu convido vocês, daria para vocês aí no caso, nessa situação 7, marcar no caderno, na prática de boas vivências, o assunto que vocês querem falar e o porquê. Eu sugeri esse assunto, a importância de falar, de contar as nossas histórias. Mas eu gostaria que vocês colocassem no caderno, se vocês concordam com esse tema que eu apresentei, vocês podem colocar isso no caderno de vocês, ou um outro assunto e o porquê que você gostaria que fosse falado a respeito desse assunto, que nós conversássemos sobre esse assunto, tá? Na situação 8, fala assim, chegou a hora de preparar para argumentar, leia as questões a seguir do anexo A. Fala assim, ó, anexo A, fórum, possíveis respostas para grandes perguntas. Seguindo a ordem das fichas abaixo, desenvolva um debate sobre as questões apresentadas pelos colegas na bancada do fórum. Aí fala assim, ó, essa aqui, né? Situação 8. Já estamos aí na página, praticamente na página 79 e estará sendo finalizado esse vídeo explicativo. A ficha 1 do fórum, possíveis respostas para grandes perguntas. Por que a vida de que algumas pessoas levam não as conduzem ao ideal de futuro da vida que sonham? Você já parou para pensar nos seus propósitos de vida e como estará na sua vida daqui a 10 anos? Então, por que será que tem pessoas, vamos supor que tem uma vida, deixa eu mudar aqui para vocês verem, né? Ó, essa primeira ficha aí, ficha 1. Tem pessoas, pessoal, que tem uma boa vida, a família é rica, né? Tem várias condições, mas elas não levam muito a sério a vida e não se preparam para colocar o seu projeto de vida em prática. Aí os anos passam, né? A vida fica diferente e essa pessoa, infelizmente, não consegue concretizar o seu plano, o seu projeto de vida. Agora, em contrapartida, temos pessoas, a exemplo meu, de origem bastante humilde, bastante pobre, que através da educação eu consegui
chegar no meu objetivo. Hoje eu sou uma pessoa feliz, não é verdade? Não sou uma pessoa rica, mas sou uma pessoa feliz porque eu tenho tudo o que eu preciso. Tenho a saúde, tenho o emprego que eu escolhi, tenho a minha família, enfim. E tem outras coisas que eu quero concretizar ainda, que eu quero fazer na minha vida, né? Ó, a ficha 2. Possíveis respostas para grandes perguntas. O que você acha que as pessoas fariam se não tivessem medo? E você? O que se atreveria a fazer? Ó, então se as pessoas não tivessem medo, né? Fossem bastante corajosas, ok? Como será que seria a vida dessas pessoas, hein? Seria uma vida melhor ou seria uma vida perigosa, arriscada? E você? Você, aluno, o que você atreveria a fazer? Tem coisa que é complicada, né? Que é perigosa. Então a gente não pode fazer tudo que vem à nossa cabeça. Todas as nossas ações têm uma certa consequência, tá? Então é ação, reação. Nós temos que pensar nas consequências dos nossos atos. Não é verdade? Depois da ficha 3, ó. Por que algumas pessoas não se dedicam ao que mais gostam? E você, o que faz melhor e como se dedica a isso? Por exemplo, você gosta de estudar? Você se dedica bastante ao estudo ou não? Ou qual outra coisa você gosta? E como é essa sua dedicação a esta coisa? Eu sei que muitos meninos gostam de futebol. Meninas também.